Geralmente, para justificar os nossos erros, os nossos pecados, gostamos de usar a desculpa que todo mundo faz. Quem nunca fez isso? Por exemplo, quem nunca mentiu? Todo mundo mente. No entanto, o nosso padrão, o nosso modelo, não deve ser as pessoas, e sim a pessoa de Deus que não mente e que não pode mentir. Temos meditado sobre o que a Bíblia ensina a respeito da mentira. Na primeira mensagem, vimos que o diabo, ele é a fonte de toda mentira. Jesus até o descreve como o pai da mentira. E descreve também as pessoas como a sua descendência. Aquelas pessoas que se envolvem em mentiras como os seus descendentes. São os filhos do diabo. Filhos daquele que é o pai da mentira. Na meditação de hoje, iremos observar que a Bíblia mostra que Deus não mente e que Ele odeia a mentira. O nosso primeiro texto se encontra lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 2, que ele diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O apóstolo está enfatizando aqui a pessoa de Deus que não pode mentir. E aquilo que Deus prometeu antes dos tempos eternos, Ele iria cumprir. Então a Escritura é muito clara quando fala desse caráter de Deus que não mente. Aqui em Tito, a gente pode observar essa referência. O autor de Hebreus também vai dizer que é impossível Deus mentir, em Hebreus 6 e 18. E várias outras passagens nas Escrituras vão apontar para Deus como sendo verdade, como sendo verdadeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, diz que Ele é o caminho e a verdade em João 14,6. Então o nosso Deus é um Deus que não mente. É um Deus que não pode mentir, que é impossível Ele mentir. Porque isso faz parte do seu caráter, a verdade. O mentir não faz parte de Deus. Não está associado a Deus. Deus sempre é descrito nas Escrituras como essa fonte de verdade. Mas também há uma outra passagem que eu gostaria de mencionar, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 16. Em Êxodo 20, nós temos a descrição dos 10 mandamentos. E no verso 16, há o 9º mandamento que diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Todos sabemos que os 10 mandamentos são uma expressão do caráter de Deus. A lei que Deus deixou para os seres humanos. E como nós já vimos que Deus não pode mentir, logicamente os seus mandamentos, que são uma expressão do caráter dele, iriam conter essa advertência ou essa ordem contra a mentira. Aqui ele está dizendo que nós não devemos dizer falsos testemunhos contra o nosso próximo. Não devemos mentir contra as pessoas. Não devemos usar de lábios mentirosos para, de alguma forma, enganar ou tirar vantagem na vida das pessoas. Os mandamentos são ordenanças de Deus para nós. A forma como devemos nos relacionar com Deus e também com o nosso próximo. E nesse caráter
de convivência com o nosso próximo, Deus nos ordena a não mentir, a não dizer um falso testemunho. Mas também no texto de Provérbios, no capítulo 6, em primeiro lugar, o autor vai descrever 6 coisas que o Senhor aborrece e uma 7ª que ele abomina. E é interessante a gente observar que dessas 6 coisas que Deus aborrece, 2 delas estão relacionadas à mentira. Então, no verso 17, é dito assim: olhos altivos, língua mentirosa. Então, a língua mentirosa como uma dessas 6 coisas que Deus aborrece. E no verso 19 é dito: testemunha falsa que profere mentiras. Então, observe que por 2 vezes, dessas 6 coisas que Deus aborrece, a mentira, ela está associada, ela está mencionada. Porque Deus aborrece a língua mentirosa. Deus aborrece aquele que testemunha falsa, aquele que profere mentira contra as pessoas, porque isso não condiz com o caráter santo de Deus. E ainda em Provérbios, no capítulo 12, a gente vai observar também, no verso 22, o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Nesse provérbio fica muito claro como a mentira, como aquele que tem um lábio mentiroso, como aquele que mente para os outros, seja qual for o seu propósito, ele é abominável diante de Deus. É algo que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus odeia, que Deus não suporta, que Deus não concorda. Porque o seu caráter santo não compactua com a mentira. Meditando sobre essa verdade de que Deus, ele odeia a mentira, nós, como filhos dele, devemos também odiar a mentira. Lembrem-se, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos expressar o caráter de Deus em nossas vidas, através das nossas ações. E Deus sendo verdade, Deus sendo verdadeiro, aquele que proclama o que é direito, o que é a verdade, nós, como seus filhos, devemos também firmar a nossa vida na verdade. Lembrem-se, você segue a um Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho e a verdade. Você segue uma palavra de Jesus Cristo, que é a verdade, e a verdade que te libertou e que pode libertar também as outras pessoas. Então a nossa vida deve condizer com o nosso Pai. Lembrem-se, existem 2 pais nesse mundo. O pai diabo, que é o pai da mentira e que produz filhos mentirosos. Mas o Pai Deus, que também gera novas pessoas, salva essas pessoas e que odeia a mentira, e que aborrece a mentira, e que abomina aquele que tem lábios mentirosos. Não importa se todo mundo faz, não importa se você conhece pessoas mentirosas, e essas pessoas muitas vezes estão se dando muito bem com suas mentiras. Não importa, porque o nosso padrão não são as pessoas deste mundo. O nosso padrão é Deus, a sua lei, a sua santidade. E é nesse padrão que nós devemos firmar
a nossa vida. E Deus, como sendo verdadeiro e odiando a mentira, nós também devemos agir dessa forma. Que Deus te abençoe.